só pra te ver. Eu te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos teus pés, treme de tão forte e grande que tu és. É meu tricolor, eu não seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Olá, muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tricolaços. Feliz Ano Novo, né? Afinal de contas, estamos em 2024. Espero que você tenha tido uma ótima passagem de ano e que 2024 seja um ano tão bonito, ou até mais, né? Para o São Paulo, para o São Paulino, como foi o ano de 2023 com o título da Copa do Brasil. Hoje a gente vai fazer um Tricolaços especial que vai conversar sobre imagens que marcam a nossa história. Fotografias que ficaram na cabeça e no coração dos São Paulinos ao longo de toda a sua trajetória dessa paixão incondicional, que é a paixão por um clube de futebol, pelo coração de 5 pontas, por essas 3 cores. Eu estou ao lado do meu amigo Alexandre Salvador e estou ao lado também do meu amigo Glauco Diógenes, outro convidado do nosso programa, para a gente conversar com alguém que tem acompanhado nos últimos 23, agora o 24º ano, de perto, de dentro do São Paulo Futebol Clube, toda a trajetória desse time. Rubens Kiri, fotógrafo do São Paulo, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado pela sua participação, pela visita aqui no Tricolaços. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, ainda mais essa bancada aqui, que tantas pessoas são paulinos ilustres já passaram por aqui. Então é um prazer, uma honra e estou à disposição aí para contribuir. E para bater esse papo, a gente trouxe um grande amigo nosso de longa data, grande São Paulino, Glauco Diógenes. O mago do design, né? Do design, um dos maiores especialistas em design relacionado ao esporte, mais especificamente ao futebol. Para participar dessa conversa, a gente vai falar sobre imagens, sobre memória afetiva, sobre o trabalho, né, do Rubens, que é a gente tirar foto de fora, né? O Rubens está lá dentro, né, vivendo muitas emoções e registrando, documentando a trajetória do São Paulo nesses últimos 24 anos. Glauco, obrigado pela participação. Obrigado você, Maurício, Ale, Kiri, uma honra estar diante de amigos tão queridos, né? Como vocês mesmos disseram, estamos em casa, estou muito à vontade e vai ser um piacere, como eu costumo dizer nas minhas colunas. E aí. o Fratello Italiano? Fratello Italiano, tutti buona gente, apesar de ser de outro clube, né? Mas a Itália está sempre presente em nossos corações aí. Com certeza. Mal, pô, que honra, hein? Mais um ano, hein? Começando. Mais um ano, a parceria do canal Arnaldo Tironi, do canal 3 Zagueiros e também da Inexperiência, grande produtora que nos apoia aí nessa caminhada que se inicia já com grande sucesso. Com certeza. Kiri, primeiro, né, falar que é uma honra. Eu, desde garoto, né, enfim, acompanhando, né, o começo da internet, né, enfim, os primeiros sites, eu sempre via um nome que se repetia nas fotos, né, Rubens Kiri, Rubens Kiri. E quem diria que depois dessa trajetória aí que me levou aqui no jornalismo, né, no esporte, tô do lado do cara que registrou as maiores alegrias, né, algumas tristezas, mas a gente não precisa falar tanto delas, do meu clube, cara. Que legal ter você aqui. E eu já vou emendar, assim, né? Pô, a gente tá numa virada do ano, né? Ou seja, estamos ainda com a cabeça muito no que passou lá em 2023, né? A Copa do Brasil, que foi, não sei, pra você, teve um sabor especial essa conquista? Você pegou uma trajetória de títulos sem igual do São Paulo, né? Só talvez perde para aquela década de 90, mas assim, né, com as mesmas emoções, né, Libertadores, Mundial, Brasileiro. Mas faltava a tal da Copa do Brasil. Como é que foi para você, então, registrar um título inédito na história do São Paulo? E obrigado mais uma vez. Imagina. Foi muito especial em vários aspectos.
foi muito doloroso a derrota da Sul-Americana um ano antes. Eu acho que aquilo serviu como uma lição. E o time, quando entrou, a gente teve dificuldade no início da competição. Tivemos o início de ano complicado. Nós saímos precocemente do Campeonato Paulista, logo depois veio a Copa do Brasil. Começou com o Ituano de uma forma com empate, todo mundo estava desacreditando na equipe, e daí nós superamos, ganhamos do Sport, depois tivemos aquele problema, fomos para os pênaltis, e a partir daquele momento eu acho que o grupo ele se fechou muito e atropelamos o Palmeiras com as 2 vitórias. Sim. Depois mais um revés na casa do adversário do Corinthians, depois veio o Lucas. Então era uma coisa que assim, o grupo estava muito focado, querendo muito. Então ela teve um sabor muito especial que há muito tempo eu não sentia. Eu acho que mesmo depois do tri brasileiro, que eu acho que foi uma grande conquista do São Paulo, que dificilmente outro clube vai conseguir, aquele feito da era Muricy Ramalho, eu acho que além do torcedor estar desejando muito, almejando muito um título desse, ele foi muito importante para a autoestima, para o resgate, porque a gente vem chegando nas competições, ganhamos o Paulista de 21 e depois 22 a gente bateu na trave, né? E agora 23 eu acho que coroou esse trabalho que vem sendo feito e eu me arrisco a dizer que é um dos melhores grupos que eu já trabalhei. Olha. O clima ele tá muito bom. Dorival Júnior é uma pessoa fantástica, então assim, tem muita, é um sabor muito especial. E eu, como torcedor, né, São Paulino, queria muito essa taça, né? Então foi muito bom. Ó, a gente vai rodar, né, algumas imagens aqui do Kiri ao longo dessa história, dessa trajetória aí de mais de 2 décadas fotografando o tricolor. Vou deixar pro nosso convidado, então, fazer uma perguntinha aí, ó. Essa foto aqui é demais, hein? Então, acho que já emenda com a tua deixa, meu querido Ale. Kiri, você diria que, óbvio que é muito difícil para um campeonato tão extenso como você acabou de dizer, e com tantas nuances, idas e vindas e tal, numa curva, né, de uma jornada, mas se você pudesse elencar uma imagem para definir esse título, você teria? Tá na tela. Tá na tela essa? Tá na tela. Vamos dar uma olhada, a imagem do Caleri fazendo aquela cabeçada, cruzamento do Nestor no jogo lá no Maracanã. Que contra-ataque, cara. Nossa, esse primeiro tempo do São Paulo nesse jogo, eu achei... É aquela coisa, né? Eu falei Rossi é o Matheus Cunha, perdão. Mas é aquela coisa, vai ser campeão, não tem como esse time perder. Olha o que nós estamos fazendo. Exatamente. 1-0 na casa deles com, né, o tal do inferno que eles iam fazer, né, Kiri? Tudo começou um dia antes. É uma coisa assim que arrepia. Arrepia, é impressionante o que a torcida do São Paulo fez na saída do CT, da nossa ida para o Rio de Janeiro. Que demais. Eu já vi recepção de torcida, saída da porta do estádio, em várias competições, em vários momentos. Mas o que aconteceu naquele dia, na saída para o Rio de Janeiro, era assim, a certeza de que ninguém tirava. Tem que ser nosso. Então a gente foi para o Rio assim, muito focado. Era um jogo extremamente difícil, que a gente sabia de todas as dificuldades. Jogar contra o Flamengo, é um time com um grande elenco, uma potência financeira, tudo mais, que seria muito difícil, mas a gente foi com uma convicção muito grande e conseguiu fazer. E daí eu tive a felicidade, a sorte, a capacidade, um dia muito quente, uma coisa assim, estava um calor insuportável. Maracanã é um estádio difícil da gente trabalhar, porque ele é muito contra a luz, ele pega uma luz muito ali na lateral, tudo, e daí tem a jogada na hora, você não percebe, sai clicando, fotografando. No primeiro momento eu fiquei chateado, porque ele correu para comemorar do outro lado, né? E você tá sozinho, tem muito disso. Pois né? Eu ia te perguntar justamente isso. Os jogadores te procuram. Como é que funciona isso? Olha, ou não? A gente até chega, dá uma moral, vai pro meu lado, tudo mais. Mas assim,
A teoria seria, o jogador vai para onde o nariz está apontando. E ele estava apontando para mim e foi para outro lado. Então essa teoria já caiu. Ele fez o gol e foi para o outro lado. Daí ele foi, comemorou, eu não via nada porque estava atrás da rede, eu não consegui praticamente fazer a imagem. Daí ele volta comemorando, acenando para o banco de reserva. Daí tem uma sequência bacana das fotos e tudo mais. E hoje a exigência é a transmissão da foto muito rápida, né? Daí você já pega, já coloca o cartão ali no computador, um olho no peixe, outro no gato, você aqui para mandar a foto. Daí eu bati o olho, vi aquela foto, falei, nossa, que maravilha. Eu tenho a foto, assim. Daí peguei, já mandei rapidinho aquela foto. E daí tinha a sequência da comemoração, é um pouco frustrante isso, né? Depois a gente pode falar sobre vários casos, historinhas dessa de comemoração de gol. Então, assim, respondendo, eu achei assim, essa é a foto e assim, para mim é o que marcou, porque claro que o gol do Nestor da final, nossa, naquele momento teve o gol deles, foi o gol de empate, genial, belo chute e tudo mais. Mas se a gente não tivesse com aquele 1-0, essa partida iria para os pênaltis, a gente não saberia o que nós estaríamos falando agora e se estaríamos falando sobre isso, né? E acho que o São Paulo se impôs nessa partida, né? Mostrou pro Flamengo, olha, vocês podem ter o elenco bilionário que vocês têm, tal, não sei o quê, mas o São Paulo é grande e veio para essa final para disputar, né? Então, realmente, acho que esse primeiro jogo, acho que definiu boa parte do confronto, não, obviamente, na frieza dos números. Mal, e você? Eu queria saber do Kiri, porque essa foto é uma foto linda e tal, mas os outros fotógrafos também estão trabalhando ali na beira do campo, né? Agora você tem fotos que só você tem, que são as fotos de bastidores, né? Afinal de contas, você viaja, você vive o cotidiano do clube e está sempre em todos os espaços. Aqueles são privativos, aqueles que são só... Qual que é essa foto? Vamos abrir. Pacaembu, né? É o Lucas do Pacaembu brincando, ele entrou no armário. Tem um coleguinha ali tirando uma foto. Abre aqui a Vamos câmera, abrir gente. essa câmera, por favor, pessoal, para a gente ver. Conta, Kiri, qual que é a dessa foto aí? Que ano que é isso aí? Não me Acho que é 2012. Deve ser 12, 11 ou 12. 11 ou 12, é. Olha o Lucas. Deve ser 11 ou 12. Daí ele brincou. Tinha até cabelo ele. Sacanagem. Ele voltou carequinha, Voltou. Mas isso já hoje em dia resolvem, né? Tem umas permutas, né? Tem umas permutinhas. Não no nosso caso. Não. Felizmente. Fala, Era mais do seu, né? Fala. Mas os bastidores, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, assim, na minha entrada no São clube, Paulo, no clube, que foi uma dificuldade muito grande para poder ter acesso ao vestiário, porque o vestiário ele sempre foi uma coisa muito restrita, muito fechada. Então, até então, mesmo com a internet surgindo, a exigência das mídias sociais, eu comecei a viajar e sem poder participar do vestiário. Então foi um trabalho, assim, toda essa trajetória ele vem numa crescente. Quando eu entrei eu não viajava, então eu comecei a viajar definitivamente de 2008 para cá. Eu estava em todos os jogos, aí o 100º gol do Rogério, mas de 132 gols do Rogério eu estava dentro de campo e acredito que em 90 partidas. Essa foto então foi no dia do 100º gol. Essa foto é o dia do 100º gol e assim, eu acompanhei muito a carreira do Rogério Ceni e a única vez que eu vi ele acendendo uma vela foi exatamente nesse dia. Então você tem que ter essa percepção de sacar, porque você sabe exatamente o que cada jogador vai fazer. É impressionante porque assim, não tem novidades. Que dia que é esse? Isso daí no dia do 100º gol do Rogério Ceni. São Paulo e Corinthians. 2011, Barueri. Corinthians. Esse é o vestiário, então, de Barueri. Barueri. O gol do helicóptero. O gol do helicóptero com a camisa. Tem essa foto também. E tem uma outra que eu não mandei, que no armário dele, a chuteira dele era marcada. Ele pedia para o Ratinho Roupeiro pintar o número de gols que ele tinha. Então eu tenho a foto do vestiário, ele com a chuteira número 99. Maravilhoso. Que ele marcava ali do lado. E esse dia, assim, é muito marcante esse bastidores, porque assim, ele estava completamente diferente. Ele, num jogo anterior, ele tinha perdido, não sei se foi um pênalti, uma falta, ele quase marcou o 100º gol, tinha que ser naquele dia. Eu acho que foi um pênalti, inclusive. Daí ele acendeu essa vela, ele ficou, a concentração dele estava diferente, e eu saquei isso, né? Porque você
com a convivência, você percebe esse momento. E quando eu vi ele acendendo a vela, eu falei, nossa, eu nunca vi o Rogério fazendo isso, né? Daí tem uma sequência toda dele acendendo a vela. E esse dia foi maravilhoso, porque teve o gol, foi um dos dias que marcou até minha carreira. Jura? Porque assim, na hora da cobrança da falta, momentos antes da cobrança da falta, eu fiquei numa indecisão. Eu falei, eu posso colocar uma grande angular e tentar repetir a foto do Raí da conquista 92. do Mundial, que é Mundial. a Do cobrança de Zubizarreta, falta né? fazer. Mas daí, se ele correr para comemorar para o outro lado, se eu tiver com uma grande angular, eu não consigo fazer a comemoração dele. E eu peguei e fiz com a tele. Então eu tenho ele falando com o Carlinhos, para o Carlinhos cobrar falta, que não dava. Daí o Carlinhos... Depois Carlinhos Paraíba, a gente ficou sabendo que o Carlinhos falou, você tá louco? Bate você. Você já veio até aqui, você já andou até aqui. Ele chegou a falar, ele falou essas coisas de bastidores, né? Ele chegou a falar, ó, não vai dar pra mim. O Carlinhos falou, não, bate você tá louco, patrão. Daí, beleza. Daí ele foi lá, eu adorava, ele pegava uma graminha, jogava para ver para onde ver o o vento vento? estava indo. Vocês nunca repararam Cara, nisso? no nível Se de vocês detalhe. voltaram o vídeo, Agora vamos ter que ver. você, amor. ele faz isso. Você vai pegar a maioria das faltas, ele pegava uma graminha, ele soltava para ver o vento. É a técnica apuradíssima, né? Mas tudo bem. Daí eu fiz com a teleobjetiva. O que eu falo que mudou a minha vida foi o seguinte: eu nunca mais fiz uma partida de futebol sem estar com duas câmeras. Pra estar Uma preparado. com a tele e com uma coisa, porque aquela dúvida que eu carreguei naquele momento, eu falei, não vou mais passar por isso. Então, a partir desse dia, eu passei a trabalhar com duas câmeras. Uma grande angular pendurada aqui do lado, que é na hora de uma comemoração, e depois com a teleobjetiva. E daí ele sai correndo, ele fez a cobrança de falta, ele sai correndo, e daí a sequência ele pega a camisa e sai rodando. Sai girando. Depois volta para o vestiário, respondendo também bastidores, volta para o vestiário, uma festa juvenal ensandecida no vestiário, aquela recepção Contra o Corinthians calorosa. ainda, cara. E daí ele pegou, ainda voltou para o campo, ainda foi saudar a torcida, que a torcida estava fazendo uma festa maravilhosa. Foi assim, daqueles dias assim marcantes. E assim, o Rogério Ceni, na história do São Paulo, enquanto atleta, ele tem, assim, é um dos maiores ídolos indiscutíveis, né? Então, assim, tem grandes passagens dele, a despedida dele foi muito bacana. Foi Então, incrível. tem muitos momentos muito interessantes da passagem. E eu tive o prazer de poder estar registrando, fotografando e aproximando esse bastidor do torcedor. Porque, como é sempre uma coisa muito restrita, eu acho que o grande diferencial que a gente tem é poder mostrar a viagem do atleta e mostrar o vestiário, O né? ritual, né? O ritual, porque Olha lá. essa foto é que aí tem uma particularidade. Acho que tem uma foto antes do Rogério carregando. Deixa eu ver. Ah, o menino que não tinha Esse prótese, daí né? é o Carlos Rooney. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso daí vai até uma resenha assim, Nós um pouco. estamos falando em que ano isso? Isso deve ser 10. Eu Ó, acho pelo que uniforme é 11, 10. não é? 10, 11, é. Que ele bate umas faltas, o menino era goleiro, só que ele não tinha as pés amputado, não era isso? Assim, é que Deixa o eu ver. futebol ele vai muito além das quatro linhas, né? Certamente. A véspera da partida, que vocês vão mostrar a foto, o Felipe Espíndola, que estava naquele dia, ele falou, você viu que matéria bacana de um garoto que não tem as pernas, que o sonho é conhecer o Rogério Ceni? Aqui achei. Daí eu vi a matéria, a gente se sensibilizou, ainda tem uma antes que ele está carregando o garoto. Eu tô mandando aqui pro pessoal aqui da nossa Eu técnica. lembro bem dessa Mas pode ir passagem. contando, viu? Não, Felipe? então, daí a gente estava lá conversando, eu estava ali na porta do hotel conversando com uma turminha, tá? Eu falei, pô, você viu que bonito a matéria do garoto que saiu no Globo Esporte e tal? O cara falou, eu conheço o professor do garoto. Falei, que legal, me passa o contato dele. A gente pegou o contato, nós entramos em contato, Felipe entrou em contato com eles, e nós falamos com o Rogério. Rogério, vai vir um garoto aqui no Tem as Pernas, o sonho dele é ser goleiro, tal, você se importa e entrar com ele? O Rogério, não, tá tudo tranquilo. O garoto chegou, ele era muito grande, esse que está de boné do lado é o pai dele. Quando o Rogério viu que o garoto era muito grande e não tinha as pernas, o Rogério colocou ele nas costas.
e entrou para o campo e era mais próximo e para onde o goleiro adversário estava aquecendo. Ele colocou o garoto lá, cobrou um pênalti, depois o Rogério falou, caramba, chutei a bola tão alto. Não é que o menino foi lá e defendeu a bola. Fez uma ponte, Foi uma coisa emocionante, legal, cara. o estádio todo aplaudiu. Isso é no Serra Dourada? No Ceará. Ceará. No Ceará. Ah, No Castelão. Ceará, tá até o final do Fernandão atrás. Pois é, Fernandão, isso que eu ia falar. E daí também. esse garoto entrou, teve todo isso. Isso deu uma repercussão tão grande que o empresário de São Paulo se sensibilizou e doou uma prótese para o garoto. Que demais, Daí eu cara. acompanhei o garoto recebendo a prótese e depois, se vocês puderem voltar na foto do vestiário, ele voltou no vestiário do Morumbi, o Rogério chamou ele como exemplo na roda, tá citando ele como um exemplo de superação. Olha lá. Aqui o Rogério está apontando para ele, falando que o Rogério sempre foi muito bom nessa resenha ali com os atletas antes da partida. E depois a próxima foto é aquela ele entrando com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito bacana que é o poder sensibilizou uma pessoa e acabou fazendo bem para alguém, né? Então, é uma história que vale um recorte, né? E que, assim, acho que essas histórias, evidentemente, com o teu relato fica muito mais completa, mas sem a imagem também não tem o mesmo peso, né? Então você vê isso, né? E poder passar para a prosperidade essas histórias de bastidor, eu acho que é uma coisa que ajuda a pagar o seu salário também, né, Kiri? Como é que sim. funciona para você, assim? O jogo ou essa coisa do bastidor? Que igualmente te emociona? Olha, Qual que é a sua... Pode parecer uma bobagem, assim. Eu sou um apaixonado pela fotografia. Eu sou muito realizado profissionalmente pelo tanto que eu me dedico e gosto da minha profissão. Então, eu atingi uma certa maturidade, até sem falsa modéstia, porque assim, eu não me importo o que eu estou fotografando. Eu levo muito a sério. Eu posso estar fotografando que eu acompanho muito o dia a dia do clube, seja categoria de base, seja basquete, seja feminino. Então, assim, eu vou para entregar o meu melhor, independente do trabalho que é. E isso me ajuda bastante, porque assim, eu sou um torcedor, eu sofro, mas eu sofro calado. Eu consigo fazer com que o equipamento fotográfico ele seja um divisor ali. Aqui está o profissional, eu estou trabalhando, então eu consigo me controlar toda essa emoção. Então eu não gero expectativa de nada, eu vou lá para realizar o meu trabalho. Porque se eu me envolver emocionalmente, eu vou ficar nervoso, posso ficar nervoso com o árbitro, ou com o jogador, ou com qualquer coisa, e vai atrapalhar o meu trabalho. Então eu vou lá para desenvolver o meu. Então, às vezes, o pessoal fala, caramba, meu, a gente tá numa final, você tá aí na van tranquilo e tal, não sei o que, porque eu sou assim. Então, eu tô, e assim, eu não consigo interferir na partida. Eu procuro ajudar ao máximo, enquanto vai fazer parte de um todo, de deixar os jogadores o mais confortável possível, não ser invasivo. E essa questão dos bastidores é uma coisa, assim, que é muito de confiança. Imagina você entrar num vestiário, vou citar do passado para não falar de atletas recentes. Você tem Kaká, Ganso, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, todos vão e se despem na sua frente, você com o equipamento na mão. O cara sabe que você não está ali para sacanear, sabe? Claro. Você vai tomar um café, vai lá, deixa o cara à vontade para fazer o negócio. Então é uma relação de confiança. Então você está lá... É uma não para construção, prejudicar, né? você tá para enaltecer a imagem da pessoa, né? Então, isso daí é muito importante, essa relação de confiança. Um gancho aqui nessa coisa da confiança e também, Kiri, porque você tem um trabalho que, assim, para além de registrar o momento, que é muito potente, né, e forte, você tá ali reproduzindo o que está acontecendo ali na história, naquele momento, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito artística, como foram as imagens que a gente apresentou aqui do Rogério, do próprio Caleri cabeceando. Como é que é isso para você? Você consegue antever que isso vai acontecer pela tua experiência? Quais são as referências que você usa? Quem que foram as suas inspirações, tanto brasileiras ou internacionais, que te trouxeram para essa capacidade? Porque, pô, para gente que... Eu amo fotografia também, mas não consigo nem de perto, mesmo entendendo de técnica, chegar próximo do que vocês, profissionais, conseguem reproduzir. E eu acho que só um adendo, né? Uhum. É tão maluco... que assim, né, a gente já trabalhou em imprensa
gráfica, né? Exato. Então a gente sabe quanto que um ensaio fotográfico ele é estudado, né? Trabalhado. Um fotógrafo, às vezes, sei lá, uma preparação de 3 horas para fazer um clique, né? Exatamente. E você tem segundos para tomar essa decisão. Então eu acho que esse é o ponto que o Glauco Perfeito. falou que é perfeito. Que assim, você tira a beleza de uma cena que, às vezes, é isso que eu tenho curiosidade. Quanto de preparo prévio tem Olha e o isso. quanto que é o do acaso para ter uma foto maravilhosa quanto essa aqui, acho que num treino, né? Poesia, né? É. Esse é o Rogério? Não, Eu uma acho que foto não. de praia, Eu- não é isso? Não, Não, não isso, treino. isso Ah, daí não, é treino? na Florida Cup. Caramba, não, o Denis. Eu pela acho, que é cabeça. eu acho que é o Denis. Parece o Denis. Eu acho que é o Denis. Essa foto eu levei um tempinho para fazer, mas eu volto na foto, mas Legal. respondendo um pouco a pergunta. Formação. Minha grande faculdade de jornalismo é que eu tive o prazer, a honra de trabalhar numa das melhores épocas do Diário Popular. Ah, putz, né? Então, o Diário Popular ele tinha um caderno de esportes que era maravilhoso e eu fiquei setorizado fazendo muitos esportes, além de fazer polícia, fazer de tudo que tinha no jornalismo. Que pintava. E ali eu tive a honra de trabalhar com grandes nomes do fotojornalismo, pessoas que tinham 5 Copas do Mundo nas costas, 5 Olimpíadas, e nós tínhamos um editor, que o apelido dele era o Peixe, ele dava oportunidade para o jovem talento, eu já fui jovem um dia, eu era o jovem talento, Todos nós aqui. e tinha os viu? cabelos brancos, que hoje eu sou o cabelo branco, que estavam trabalhando lá. E muitas vezes, e tinha tropa de choque, né? Aquele pessoal que fazia. Então eu estava ali início de carreira e eu ficava jogando xadrez, batendo papo e trocando ideia e tomando cerveja e aprendendo muito com essas pessoas. E com todos esses, eu fui aprendendo, pegando algumas coisas. O meu trabalho, eu sou um repórter fotográfico. Eu acho que assim, é uma distinção muito grande o fotógrafo dessa foto elaborada que você está dizendo e tal. Eu sou um repórter fotográfico onde eu fui treinado ao longo da vida em procurar trazer a emoção, o registro como um todo. A minha entrada no São Paulo, que eu comecei fazendo uma revista do São Paulo Futebol Clube em 2000 e depois o meu primeiro contrato veio a ser em 2002, ele foi uma construção de identidade de imagem do clube. Isso foi muito importante, porque até então não tinha um acervo organizado e não tinha a cultura da fotografia. Então o que eu sempre dizia era o seguinte: eu vou passar, o atleta vai passar, o dirigente vai passar. O que vão ficar são as imagens. Então a gente tem que ter o hábito de fotografar tudo. Eu tive a felicidade de ter diretores de comunicação e presidentes que assimilaram essa ideia e isso foi numa crescente. Então há muitos anos eu faço todo início de ano, todo o elenco da base. Vai lá, cara crachá, mas eu fotografo desde o sub-10, 11 até o sub-20. Nós temos o registro. E isso eu venho fazendo há muitos anos. Então hoje é gostoso quando eu vejo o Instagram do clube, o Instagram do clube mostrar aquela sequência de fotos de um Casimiro, por exemplo, Olá. de um Lucas quando ele era Marcelinho, que foi na chegada dele. Era a cara do Marcelinho Que- Carioca. Ele era- era a cara. Que assim, ele desde garoto até o amadurecimento dele. Então, eu peguei Kaká iniciando e Kaká aposentando. Agora os outros E- quem consegue. E Hernanes, eu peguei ele na base, peguei ele se aposentando. Então, assim, isso é uma grande honra de você estar Ter fazendo, a sabe? trajetória. Então, assim, eu sei, profissional mais desses cedo ou mais caras. tarde, vou ser substituído. Eu não sou fotógrafo do São Paulo, eu estou fotógrafo do São Paulo. Então, enquanto estou lá, eu procuro fazer o melhor. Essa Fala- daí foi a volta do Do Hernanes, né? Hernanes. O bigodão. Ano Dentro desse processo, dessa 2017. metodologia. salvou a gente. Salvou. O São Paulo tem um departamento de histórico bastante importante também, através do Michael Serra, que é brilhante e tal. Trabalho Como é que brilhante. vocês trabalham essa parte que você disse de construção dessa memória são paulina que você está trazendo aqui pra gente? Também tem uma interlocução com ele? Como é que isso é feito ou Muito. não? Você tem um acervo que você separa as melhores do ano que registram o que foi aquele ano? Como é que é feito? Não dá tempo de fazer isso assim, ao final do ano você pegar a retrospectiva. Tá. A cada trabalho ele tem e ele que faz toda essa catalogação, ele tem um acervo. Então a gente trabalha muito em conjunto. Legal. Eu subo as fotos
num drive para publicação ali de imediato, sei lá, as 10 melhores que eu acho, 20 melhores que eu acho no dia do Uma jogo. pré-curadoria, E né? no dia seguinte eles recebem lá 200, 300 fotos de uma partida de futebol que muitas vezes para aquele momento não ilustraria a partida, mas para o registro fica nem que seja um jogador conduzindo bola. E daí começa a acontecer, quando foi a estreia do Lucas? A estreia do Lucas foi no jogo, na Arena da Baixada, a primeira foto que ele estreou do profissional, tem a foto dele. Que loucura, né? Então, assim, o meu trabalho... Como você falou, é memória, né? Então, assim, o meu trabalho, às vezes, eu deixo a desejar para alguns atletas ali do dia a dia, porque eu tenho que me preocupar com todo. Eu tenho que me preocupar com o torcedor, com a chegada da equipe, com a equipe no vestiário, com a criancinha que está entrando em campo, com o treinador, com o médico quando entra para fazer uma assistência. Então, assim, eu acabo registrando, fazendo essa documentação histórica, aquilo como um evento. Uma partida de futebol é um evento. E quando tem imagens brilhantes, melhor ainda. É o que eu procuro fazer. Mas nem sempre é possível, né? E o Luiz Fabiano, que já passou por aqui também, É a caneleira dele? É a faixa de capitão. Não, mesmo? essa daí é A que ele faixa. tava... ele tava Parado com na a... esquina. Não é o parada na esquina, não. É a faixa de Não, capitão não. Faixa de mesmo. capitão com Tem, aí tem a LF9. parada da esquina, tem a do Bolt e tem essa daí que Tem. eu acho que o Rogério Ceni ele tava fora e daí ele marcou um gol, ele tirou a braçadeira e homenageou o capitão. Demais. E daí ele tá com a braçadeira Olha só. ele tá com a Isso é braçadeira 2012, na mão. certamente. Que é a E camisa. a Então, dele tá tem- customizada, ele tem- tá com LF9 do lado assinado e tal. Boa. Boa. É bacana, e, assim, e ele é um personagem que para Figuraça, fotos Então, é demais. ô Kiri, só antes de passar a bola pro Mal, você falou de um negócio que me chamou muita atenção, né? Nessa sua preocupação de registrar a trajetória toda do atleta desde garotinho. Aí eu te pergunto, esses caras que são crias de Cotia, né? O próprio Casimiro, que, sei lá, espero algum dia volte pro tricolor, quem sabe? Ó, Casimiro, estamos precisando de volante aí. Só deixar esse na hora, convite aí pra você em 2024, né? Tá começando o ano. Mas o Lucas Moura, principalmente, e o Hernanes, assim. Você vê a evolução desses garotos em ídolos, assim, de... Pois é, ó o Casimiro aí. Correndo Maravilhoso. na parelha nos dentes ainda. Então. Que loucura. Mas assim, digo de personalidade, assim, você vê um moleque, às vezes tímido ali, com seus trejeitos ali ainda meio envergonhados, pra um cara que é realmente esse cara que veste a camisa e é como se fosse uma armadura, né? Vira um guerreiro lá dentro, assim. Como é que você vê essa evolução do homem, né? Da pessoa ali diante dos seus olhos, né? Que você deve ter pegado essa turma aí Sim, bem novinha. Vários jogadores. Tem muitos que a gente cria muita expectativa de ver na base e depois ele chega no profissional e não vinga. É uma coisa assim que entristece, né? A gente torce para que dê certo, a gente vê muito. Mas falando dos que deram muito certo e tudo mais, é nítido, porque quando nós estamos atravessando qualquer período histórico que seja, a gente não consegue mensurar, né? E depois, ao longo dos anos, quando você olha ou através de fotografia, a imagem, principalmente, você começa a olhar, você começa a resgatar, você tem... Então, eu procuro ter essa visão que eu teria pretensamente no futuro, eu passo a ter hoje para que ela se torne realidade amanhã. Então eu tenho essa preocupação, eu tenho essa visão assim do trabalho ele não ser o imediatismo, porque hoje as redes sociais tudo é o imediato, é o coisa, é o para ontem, não sei o quê. E a minha preocupação às vezes assim, eu prefiro perder 5 minutos na transmissão de uma foto de estar antevendo que pode acontecer alguma coisa muito interessante que eu não posso perder. Então eu tenho essa preocupação de... Meu principal objetivo é registrar. Depois fazer ela chegar lá, peraí, já a gente conversa. As fotos que você faz nos jogos, por exemplo, elas vão para o Twitter do São Paulo, por exemplo, ele pega, durante o jogo sai um gol, daqui a pouco o Twitter vai colocar uma foto, gol do São Paulo e tal. São as fotos suas. Sim. Então você tem, ainda tem nesse serviço, nesse trabalho durante o jogo, um imediatismo, uma necessidade de resolver como você tinha no jornal. Sim. Mas, por exemplo, tem uma diferença Muito grande. maior do que quando tinha no jornal. Sim, porque o jornal saía só no dia seguinte. Molecote, né? Mas Fábio tem uma Costa. questão aí, você veio de jornal e nós também trabalhamos aqui na mídia impressa, tal, numa outra época,
E a gente está sempre de olho naquela informação. Quanto mais a gente tiver uma informação exclusiva, seja em texto, história ou imagem, melhor para a gente, melhor para o nosso veículo. Né? Você mudou, você foi para o outro lado. Então, eu imagino que essa passagem que você fez, pelo menos no começo, tenha sido muitas vezes conflitantes do repórter fotográfico e daquele fotógrafo que está a serviço do clube. Ou seja, muita coisa passou na sua frente que se você fosse um fotógrafo do jornal, no jornal, você faria isso e aquilo era ouro. E você deixou de fotografar porque você fala, isso aqui eu não posso fotografar porque pode prejudicar aquele que me emprega hoje. Né? Você deve ter passado por essas questões depois de muito tempo. Hoje você já faz o seu filtro. Ainda passa? Claro, todo dia. Muita coisa você deve ter visto. Nossa, como isso aqui é fotografável e eu não vou fotografar porque eu não posso. A pergunta é muito boa e assim, isso acontece diariamente. E eu tenho a seguinte postura. Eu fotografo. Você fotografa. Eu fotografo. Você tem uma discussão entre jogadores, uma briga. Porque assim, aquilo ele pode servir como prova em algum momento, alguma coisa. Então assim, eu fotografo. Eu fotografo algumas situações que não são a ideal, muito mais enquanto registro, que amanhã ou depois a gente pode vir a utilizar essa foto. Eu vou dar um exemplo. Uma partida, termina o jogo, servem uma quentinha lá, um lanche, alguma coisa para os atletas, está todo mundo cansado, precariedade da maioria dos vestiários, tem um monte de gente largado no chão, comendo no chão, que está todo mundo se alimentando. É uma cena feia de ter. Mas é um registro que foi servido um almoço, um jantar, que estava todo mundo cansado e está todo mundo sentado no chão. É uma imagem que a gente não vai estar publicando, que ela poderia ser pejorativa. Obviamente, a gente procura postar o que enaltece. Enaltece o clube. O que enaltece o clube. Mas, na grande maioria das vezes, quando eu estou presente, eu fotografo tudo. Eu faço aquelas situações, a gente tá. Agora, se vai publicar ou não, assim, tem muitas coisas que eu nem mando. Ela fica, beleza, não, mas aqui é demais. Daí a gente pega, manda, daí tem toda uma triagem. O que a gente trabalhou antigamente nas redações, que as redações eram muito grandes, só no Diário Popular, a nossa equipe de fotógrafo era mais de 30 pessoas as redações, e hoje todas essas redações estão muito enxutas. Hoje, dentro das instituições, das corporações e dos clubes de futebol, se transformaram em grandes redações. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. Maior do que muita redação. Áreas. Muito. Então, assim, hoje viajava só o assessor de imprensa, depois o assessor de imprensa e o fotógrafo, depois o assessor de imprensa, o fotógrafo e o cinegrafista. Hoje tem o mídia também. Então, assim, as coisas vão evoluindo. Então, não fugindo da sua pergunta, assim, eu procuro, na condição de repórter fotográfico, estar registrando o que está acontecendo. E você já teve uma situação que você estava registrando e o personagem registrado falou, por que você está tirando foto? Não, mas assim, muitas vezes não é nem de uma forma pejorativa. Tem alguns atletas que, assim, em alguns momentos fala assim, não, agora é meu momento de privacidade e tal, daí você respeita. Então, existe essa. Então, essa relação de confiança você adquire justamente disso. Às vezes, se a pessoa acha que você está entrão demais ou está invasivo, exatamente, e a pessoa pega e fala, não, agora não, tá, daí tudo bem, você respeita, sai, vai tomar um café, desbaratina, faz. Eu lembro de um tricolaço aqui que o Edu Afonso falou que foi usar a salinha do computador lá nos idos de 2000 e pouquinho, né? Na salinha do Juca, que era um computador, ele precisava mandar uma matéria, que ele falou que de repente presenciou um quebra-pau, acho que foi do Rogério com quem? Com o Marco Aurélio, não foi? Acho que o Edu Afonso contou essa história. Que ele tava ali no computador, ali de repente os dois entram assim, se comendo. Acho que por causa de premiação, de bicho, não sei o que, os dois assim... Não se deram conta que ele tava lá. E eles não se deram conta que ele tava lá. Então, acho que deve ter acontecido muita situação que os caras, né, vêm de um jeito... apesar de você estar na engrenagem do clube, né? Mas o que é bom é que o fotógrafo precisa enxergar bem, não precisa ouvir.
Ótimo, Então, agora, assim, porque é aquela coisa, quantas e quantas vezes na minha vida eu tive dentro da sala de presidentes, eu já vi discussões, eu já vi reuniões, eu já ouvi muitas polêmicas que vão morrer comigo. Sim. Então, assim, eu acho que o que faz manter, perdurar esse período todo no clube é muito mais a relação de confiança. Claro. Porque, assim, a técnica fotográfica, hoje, muitas pessoas têm muita capacidade para estar fazendo. Assim, eu tenho a capacidade, tem muitas pessoas que têm, mas eu acho que, assim, o pacote todo... Opa! Eu acho que o pacote todo de você estar fazendo essa relação de confiança... Eu passei por vários presidentes e eu sempre servia ao São Paulo Futebol Clube. Então, assim, eu não me envolvo em política. Um diferencial do meu trabalho no São Paulo é que, enquanto outros colegas que eu comecei e hoje eu fico muito feliz que a gente tem um grupo de WhatsApp de fotógrafos de clube, nós somos em mais de 40, isso nesse grupo, e deve ter muito mais, que é uma necessidade. Nesse período todo, eu acho que o grande diferencial é que eu não fico só no futebol. Eu faço a base, eu faço o basquete, eu faço tudo, estou lá na social, estou fazendo o conselho, estou fazendo a diretoria, estou fazendo a festa de final de ano. Tava Então, lá na reinauguração do Memorial do São Paulo, tava lá o Kiri registrando. Tava Tava lá rapaz, também? o Paulistão, então, que a gente se encontrou também. Verdade. Então tem várias coisas. Nós Cê- vamos, vai lá. nós vamos tentar conseguir todo esse acervo que não foi publicado. Nossa, imagina. Kiri, hein? Imagina o livro, seria um Sebastião Salgado do futebol, imagina. Ele o Kiri é Não, uma eu instituição... deletei. Queimou o negativo, né? Queimou o filme. É uma função de Estado e não de governo. É isso que ele tá falando. É isso, Exatamente. maravilha. Que Boa bela aí. analogia. Maurício Agora. Barros, hein? É um intelectual, né? Ele é escritor, é o apelido Mas dele. o Glauco, a gente é de uma época que começamos no jornalismo, pelo menos eu, Arnaldo Tironi, onde a gente tinha muito acesso, a gente assistia aos Ah, treinos. sim, tem isso. A gente, os jogadores, os fotógrafos e nós, os repórteres, abordávamos jogadores técnicos à saída do campo de treino e eles paravam para conversar. Ali mesmo, conosco. né? E Você nós que víamos escolhia. tudo. Nós vimos o ambiente de tudo que acontecia. mesmo Então a gente, com o repórter atento, ele percebia tudo. Esse relacionamento não está legal, esse cara não está acertando, esse está com problema com o treinador, esse está voando pedindo passagem. Hoje a coisa mudou. E a pandemia acabou. Os clubes aproveitaram a pandemia, onde não podíamos ter acesso por questões sanitárias, a fecharem o seu ambiente de trabalho para os jornalistas. Isso é um direito que se tem. Né? Isso, do ponto de vista da função do jornalista e do público, isso é ruim porque o acesso às informações ele foi restrito. Mas o clube é uma instituição privada, tem o direito. Assim como nós temos uma redação, eu não quero que ninguém venha documentar o meu trabalho. Mas daí tem uma discussão muito rica, né, e importante, por quê? Porque hoje os veículos se utilizam do que vem dos clubes e que é filtrado para o interesse do clube. Né? E nem tudo, e tem muita coisa que é interesse do público, mas que não é interesse do clube passar. Do privado. E fica fechada. Fica Enfim, nessa corda. é uma outra realidade hoje. E um cara como o Kiri está lá dentro. Já trabalhou em jornal, leva toda a sua experiência, mas ele está a serviço do clube e é assim que funciona, né? Por isso que, mas o acesso que o Kiri tem é uma coisa muito rica, né? De bastidores que ninguém tem acesso. Você falou, a foto do Caleri, linda, ele fazendo gol, os outros grandes fotógrafos também tiraram. Sim. Essa foto você vai procurar. Agora a foto do Rogério com a Santinha, coisas assim, A é só ele marmitinha. que tem. Exato. E, Kiri, pegando esse gancho do Maurício, como é que você vê, assim, a continuidade do teu legado, né? Porque, como você mesmo disse, daqui a pouco, enfim, as coisas vão andando. Você consegue ver hoje com a tecnologia, com, enfim, IA, com celulares e tudo mais, você consegue entender, mesmo com os jovens, alguém que consiga seguir o teu legado? Como é que está essa preparação para essa continuidade, para essa conservação da memória nesses novos tempos? Como é que você vê essa transição do que você foi capaz de gerar para a sequência de vida do clube, no digital e tudo mais? Eu acho assim, o legado ele fica e não tem mais volta. Então, assim, eu acho que a engrenagem, tudo que tinha que ser feito para colocar como deve ser feito, ele está. E depois quem vai ser o operador que vai estar fazendo, eu acho que vai dar continuidade,
porque assim, o clube percebe a importância quando você vai fazer uma publicação. Recentemente, o São Paulo soltou um e-book da conquista. Tá. Então é muito fácil, até eu facilito um pouco o trabalho do Maicon, que faz um trabalho brilhante, porque ele tem lá tudo catalogado, todas as fotos legendadas, tudo, então ele pode ir por data, ele pode ir por nome, tal, ele faz. Mas indo bem direto à sua questão, eu acho que o que vai ficar mesmo é a cultura de fotografar tudo. Tá. Eu acho que isso é o mais importante. E daí não importa quem está fazendo e nem a forma que está fazendo. Claro que quanto melhor a qualidade, ela é melhor. Mas o importante é isso. E eu tenho uma preocupação, eu sou neurótico com os meus arquivos. Tá. Neurótico. Então eu vejo, assim, as pessoas às vezes do departamento de comunicação ou mesmo dos mídias sociais, é a coisa do imediatismo. Faz a foto com o celular ali, faz tal, deleta tal. O meu acervo, assim, tem uma pastinha chamada original. Jogo tal, data tal, campeonato tal, não sei o que, a pastinha original. Sensacional. Daí tem a pastinha editada. A pastinha editada que vai para o São Paulo, tudo mais tal. Essa pasta original, esse trabalho todo, ele tá num DVD? Ah, mas você guarda DVD? Guardo. 2 cópias. Um na agência e outro em casa. E tenho... É isso, cara. E tenho dentro também de um HD externo que fica tudo para facilitar a busca de estar tudo num lugar só, que é o meu servidor. Então eu tenho em 3 bases separados, cada um em um endereço separado, para ter o meu acervo, que essa vai ser a única herança que eu vou deixar para os meus filhos. Que são essas imagens. Aproveito para falar o seguinte, né? Eu também sou dessa coisa que de quem guarda sempre tem. Aliás, né? Essa mesa aqui... Dinheiro, principalmente, né? Que isso é pão duro, dá pra danar. Nossa senhora, essa é a única coisa que eu acho que eu não Falando guardo. nisso, me dá mais uma água aí. Pedir pro pessoal da produção pedir mais uma aguinha aí pra você. Pessoal, na verdade, assim, o que eu falar, né, que esse acervo aqui em cima da mesa é meu, assim, eu guardei muita coisa. Aí eu ia te perguntar, Kiri, você tem foto ampliada sua do São Paulo em casa, assim, que foto que você tem um apreço, assim, tão grande que você, além dos HD, você tem ela em alguma parede, algum cantinho que você sempre bate o olho e fala, que legal isso aí. Você quer criar problema em casa, né? Não, né? Imagina. A gente gosta bastante assim de arte em casa, gosta. Tenho alguns quadros, mas não tenho absolutamente nada de futebol em Jura? casa. A única foto que eu tenho ampliada relacionada a futebol na parede é aquela foto do pôr do sol daquela defesa, que plasticamente é uma foto bonita. Vamos botar de novo na tudo tela, mais, pessoal? vai, Maravilhosa. Vamos botar na foto na tela. Dá um pouco daquele contexto ali e por que você decidiu fazer aquela foto ali? Sendo que, como você falou, você tem 1001 funções durante o teu ofício ali, no dia de trabalho, né? Aquela foto foi um final de treino, nós estávamos na Florida Cup, era num centro de treinamento bem afastado, e estava terminando, já estava escurecendo e os goleiros estavam lá, estavam cobrando falta e os goleiros estavam treinando. Eu falei, nossa, tem um pôr do sol bonito. E eu fiquei para fazer essa foto aí, acho que uns 10 minutos, esperando a luz estar legal e depois esperar algum goleiro conseguir pegar a bola ali naquele momento, né? Então eu fiquei, ela levou bastante tempo, aí foi perseverança. Acho que o nome dessa foto é perseverança, porque eu ficar esperando, daí eu falei, agora eu tenho o clique, posso ir embora. E essa teve aval para entrar em casa, é isso? Não, essa daí tá na agência, em casa não. Tá na agência. Em casa não. Entendi. Porque tem uma coisa interessante, acho que até vale... por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos já criados, e assim, os 2 não são nem um pouco ligados a futebol. E a fotografia? Assim, gostam de imagem, mas não seguiram para... Ou até que o mais novo tentou um pouco em alguma coisa na área de vídeo, algumas coisas de produtora, e hoje ele é gamer, né? Hoje é moderno o negócio. Amigo do Glauco. Então... Provavelmente deve ser parceiro aí. Jogador de Valorante, profissional. Profissional de Valorante? Que é isso. Não, então, novos tempos, Maurício Barros. Eu já vou até procurar saber o que é Valorante. Até pouco tempo eu não sabia também. Maravilhoso. Mas assim, meus filhos não gostam, porque assim, o futebol roubou o pai deles. Que loucura. Porque assim, eu nunca pude participar de uma festa de escola deles. Nesse período todo, 20 e tantos anos trabalhando, eu trabalho todos os finais de semana.
quantos e quantos aniversários dos filhos você marcava. Vamos fazer no sábado, porque o São Paulo vai jogar no domingo. A CBF mudou uma semana antes o jogo para o sábado. Pessoal, olha, a festa não é mais no sábado, vai ser no domingo. Então, A gente sabe que é isso. nós sabemos Nós o que é sabemos. isso. Mas assim, na estrutura familiar, até um beijo para todos, minha esposa, Eliana, tudo mais e tal, porque é uma coisa que o nosso trabalho exige uma dedicação muito especial. Com certeza. Então tem isso daí. Então, por isso que em casa não tem nada assim, não tem uma foto do São Paulo. Daí eu vou e deixo lá na agência. E eu tenho os livros, tenho publicações, tenho a coleção de revistas, porque quando eu entrei foi fazendo uma revista. Eu tenho todas as revistas que... Então você trabalhou com o Nicola. Trabalhei. Pessoal, eu também lembro, porque você sabe que das relíquias mais antigas que eu tenho aqui, não é da sua época, é uma São Paulo Notícias de 1989, em que o São Não tinha Paulo... nem nascido. Que o São Paulo foi campeão paulista, eu acho, em cima do São José. E aí tem todo o registro. E eu acho que isso que é muito legal, Kiri, assim, porque, querendo ou não, é história oficial, eu entendo. Eu tava na arquibancada esse jogo. Aí, tá vendo? Eu Você tava era no colo da... mesmo, São José mesmo? São José. Eu tava... Quem fez o gol? Estádio Mário lotado, Tilico. foi um bolão Eu tenho essa do revista, eu Adilson, decorei né? a revista praticamente. Bolão do Adilson, acho que quem? Pro Tilico. Não. Teve um cruzamento, Ah, não não. teve? Não, aí eu já não tenho a memória. Eu só tenho a memória fotográfica da Tá vendo? revista. Do lance. Mas o meu ponto, Mal, é um pouco. Eu entendo aquela sua preocupação que você falou, jornalística, tal, do acesso, tal, da coisa do dilema do intracorporis com o interesse jornalístico. Mas, cara, ali naquela revista, por exemplo, tem tanta foto legal. Por exemplo, a festa pós-título no Gallery, Juvenal Juvencio lá, não sei o que, sabe? Então, eu acho muito legal ter essa oportunidade, né, de trazer tudo, os bastidores do clube, né? Porque, como você falou, é uma curiosidade pro apaixonado, para aquele cara. E, como você falou, uma hora essa foto vai ser utilizada. De alguma forma, vai ter um contexto que ela vai ser necessária. E é muito importante que tenha alguém lá capacitado para fazer esse registro. Então, de novo aqui... Você citou festa, tem uma passagem interessante. Boa. Um dos títulos do brasileiro, o Hernanes ganhou como melhor jogador e quem entregou, acho que até mandei tá essa aqui, foto. tá aqui a foto. Até mandei essa foto. Mandou. O Pelé entregou o prêmio prêmio pro Hernanes, Sim, né? sim. E ele sempre muito tímido, acanhado, garoto novo ali e tal. Ele recebeu, ele não deu a mínima pro Pelé. Ele nem posou, ele recebe a sequência, ele recebe, ele sai andando com o negócio, ele não posa do lado do Pelé, ele não faz absolutamente nada, né? Era o Edson nesse momento, não era o Pelé, né? Daí foi assim, mas acho que assim, foi uma distração dele e tudo mais. Mas eu falei, não, faço questão de mostrar que foi numa festa pós-título, que aquelas premiações da CBF. E é muito interessante essa Aliás, os jogadores devem te pedir muita foto, né? Assim, tipo, não sei se fala assim, capricha lá, faz um registro maneiro meu, ou depois, assim, pô, viu um gol, fez um gol, tal, teve uma atuação boa. E aí, Kiri, você fez foto minha? Como é que é essa relação, assim, do pós com os jogadores, assim, com os protagonistas do espetáculo, né? Isso é um problema sério que acaba acontecendo, porque, assim, como eu digo, eu fotografo pro clube, tem toda essa estrutura e eu tenho que fotografar todos. Então, eu não posso ficar dando uma dedicação especial para nenhum jogador. Então, eu procuro fazer. Então, tem dias que eu não tenho, infelizmente, não tenho uma foto do goleiro. Acontece. E daí, Esse é um dia que eu acho que a gente fica feliz, gente. Pode ser, né? A não ser que seja um treinamento, como foi ali. Sim, também, Mas Ó o boi bandido. às vezes, gênio. essa é maravilhosa. E lá em Ribeirão, tô vendo pelo estádio, é não. Ribeirão. Não? Errei? errou. Ih, aí, ó. Isso daí foi contra o Inter. Pode devolver a chave da cidade. Foi contra o Inter e era um estádio no interior do Sul. Mas eu já conto a história dessa foto aí. Boa. Mas daí, assim, o que acontece com os jogadores? Eu acabo fotografando tudo. O que eu faço? Eu centralizo com o departamento de comunicação. E daí o departamento de comunicação tem um Flickr interno lá e manda para o pessoal pegar. Porque, assim, nada... Eu não consigo atender a todos. Tá. Tá.
Porque eu não poderia, eu tenho que estar editando as fotos, mandando, pensando em tudo isso e tal. E depois eu faço questão de que isso daí acaba tendo um filtro, é uma responsabilidade compartilhada, porque muitas vezes aquele jogador nas redes sociais ele está sendo criticado. Então, nós, enquanto comunicação, a gente às vezes tem que preservar o jogador. Claro. Então, eu não fico mandando foto direto. Salve algumas exceções. O cara entrou com o filho, me manda uma foto eu com meu filho, algumas coisas desse tipo. Então, assim, eu evito o máximo estar mandando justamente para ter essa responsabilidade compartilhada. Porque daí eu mando... Às vezes o jogador, numa empolgação, faz uma postagem, vai só receber críticas, vai fazer tudo isso. Então a gente tem essa preocupação também com a imagem dos atletas. Nossa Gabi, que é tricolor, ela é tricolor, mais pro sul. Ela disse que é o Estádio Centenário em Caxias do Sul. Olha só. Olha, que é isso? Nossa, Boa, Gabi. Obrigado. só de ver aquele frame cortado. Não, e foi muito engraçado, porque essa foto aí, eu tava na lateral do campo, banco de reserva. Bota em tela cheia pra nós aí, Gabi. Ele Isso. deu essa voadora e daí depois você foi Não, pro e a hospital. cara É isso, porque dele? pegou em você. Quase. Porque é o seguinte, ele marcou 2 gols nessa partida. Gênio. Nossa. Ele fez um gol, saiu correndo, deu uma voadora no Muricy. Ah, foi o dia do essa é da Muricy. volta do Foi, o Muricy foi correndo. foi no Muricy, daí tem a foto, tem a sequência toda. E não tinha placa de patrocínio atrás, não estavam deixando a gente ficar atrás do gol. E daí saiu o pênalti. Tá. Aí eu falei, eu não vou ficar parado aqui. Larguei a tela e peguei a grande angular e fui para a bandeirinha de escanteio. Eu falei, ele vai fazer o gol, ele vai voltar no Muricy. E eu fiquei meio que agachado, meio que escondido ali. Atrás do No- banco. da- Era nem o base da fiscal, bandeirinha. logo depois do... Porque o banco era aqui bem na bandeira de escanteio, nós estávamos um pouquinho para a lateral. Eu fui atrás da linha de fundo, que seria o local que nós deveríamos estar. E eu fiquei abaixadinho lá. Ele marcou o gol, veio correndo, ele me viu, ele deu essa voadora, ele, assim, meio que passou aqui do lado, não chegou a me atingir, mas, e daí fiz essa Esse foto, ensaio, essa hein? foto foi... Se fosse ensaiado, tinha dado merda. Não E dá trava de certo. alumínio, né? E, Na olha lá, cara. e olha o sorrisão que ele tá. Ele tipo assim, segura aí, segura o boi. Maravilhoso. Foi Kiri, E ele era muito legal. Você, claro, depois de tanto tempo, você sabe exatamente o que você pode, o que é de bom tom, o que não é. Mas você vive a intimidade, né, de um time de futebol, que é, você cobre tudo que acontece no clube, mas não há nada comparável do que o interesse pelo time de futebol profissional. É ali que as questões são mais Latentes. delicadas. Existe um código velado que, olha, aqui eu não posso, aqui eu posso, tal, ou isso vai da tua sensibilidade no momento? Ou, por Não, exemplo, não, hora da refeição não tem tem foto, clima. tal, ou não, você tem liberdade total e o seu bom senso é que comanda as suas ações. Felizmente eu tenho assim, um respaldo muito grande, não tenho lugar restrito. Então, às vezes está o cara tratando no avião. É uma coisa normal, volta com esse calendário gelo, maluco, o cara dá com gelo. ultrassom. Hoje tem uns aparelhos, Aquela Robofoot, bota, né? Aquela bota, né? De Robofoot, compressão, não. né? De O compressão. Glauco tem tudo isso aí. Uso em tudo casa. em casa. Então né? tem. uns Então é aparelhos. goleiro. Câmera hiperbárica. Hiperbárica. É goleiro. Aliás, vocês estão convidados, a gente vai fazer um churrasco com Opa, hiperbárica maravilha. qualquer dia. Tô precisando aqui pra pegar o Então, assim, posterior. eu não tenho restrição nenhuma, então eu tenho livre acesso de estar fazendo, salve aquelas que nós já citamos. Não, aqui não, alguma coisa do tipo, mas assim, é super tranquilo, né? De estar fazendo. E ritual? Você falou do ritual dos jogadores, né? Mas assim, qual que é o ritual do Kiri nesse sentido de uma preparação? Por exemplo, você falou do estádio, do Maracanã. Quais são os pontos que você tem ali para poder perceber a luminosidade que é o ideal? O Morumbi, beleza, você domina a perfeição, mas quando você vai para fora, como é que você estuda isso previamente? Como é que você se prepara? Você deu uma pincelada, mas como que é isso num jogo decisivo, como foi da Copa do Brasil, ou numa antevisão de um título, por exemplo, né? De sentir o cheiro de algo bacana que pode acontecer, ou de algo ruim também? Queria que você emendasse Às isso. vezes a gente trabalha muito pelo coletivo e acaba sendo um tiro no pé. Tá, Eu vou explicar. boa. Eu sempre gostei de trabalhar na lateral do campo. Então, no Morumbi, eu gostava muito de ficar mais ou menos na linha da grande área,
do lado oposto do banco de reserva, porque eu tenho uma visão maior, eu pego mais o goleiro, pego mais o zagueiro, eu consigo ter uma campo de visão maior para contemplar e estar fotografando Inclusive todos os o banco atletas. de reservas também, né? O banco de reserva que você estaria em frente ao treinador. E sempre do lado onde São Paulo ataca. Sempre Quando do vira, lado, você vai para o... Isso, sempre Ah, do boa. lado do ataque, do lado oposto. Eu sempre fiquei, muitos anos eu fiquei nessa posição. E quando nós viajamos, primeiro que teve uma restrição da CBF de não permitir mais a lateral do campo, depois a Federação Paulista, então tem competição que você pode, tem competição que não pode. E nós tínhamos um problema muito sério de posicionamento, que era o fotógrafo do clube, a gente fica dentro do vestiário até o momento da entrada. Quando você vai para o seu lugar, você não tem mais local para trabalhar. Porque os fotógrafos Já tomaram lugar, já os chegaram, já espaços. tomaram espaço. Aham. Então, assim, o que nós conseguimos fazer? A união dos fotógrafos de clubes e de entidades, CBF, federações e tudo mais, a gente conseguiu fazer com que a posição número 1 e 2 da bandeira de escanteio do lado do banco de reservas, ela ficasse determinada exclusivo para O clube. ou a entidade, se é a Conmebol, se é a Federação Paulista, Perfeito. então ficou prioridade. Eu não posso, depois de tanta luta, conseguir esse espaço, falar, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar lá do outro lado. Entendeu? Então hoje, todas as partidas de futebol, em todos os estádios que você vai, eu vou ser o primeiro fotógrafo na bandeira de escanteio, no caso do Morumbi, dos lados do banco de reserva. Então eu mudei a minha posição, eu tive que me adaptar graças a essa conquista que nós tivemos, que foi muito boa. Então às vezes eu chego no Morumbi, tá lotado o lugar, o pessoal olha e fala, o Kiri tá vindo. Daí você vê aquela movimentação toda, vai lá, pra abrir o abre o espaço. espaço, porque eles sabem que aquele é. Então isso daí foi um ganho muito grande para todos os profissionais de clubes, né? Aliás, queria aqui, Interessante. né, falar do Kiri, né? A gente, né, Mal e Glauco, a gente conviveu com vários fotógrafos, né? Queria, aliás, mandar um beijo pro meu xará, Xandão, Alexandre Batibulli, companheiro maravilhoso, Renato Pizzuto, Paulo Vitali, tantos outros companheiros. Turma da Placar. É, a turma da Placar, né? Que a gente teve a felicidade de conviver. E fotógrafo é bom de resenha, né? Pô, como é legal trocar ideia com fotógrafo. Por falar em resenha, eu queria puxar o gancho, Kiri, de um ano que pra mim foi assim a transição do Alexandre torcedor pura e simplesmente pro Alexandre profissional, que foi o ano de 2005, né? O ano que São Paulo ganhou Paulista. o Paulista, Libertadores e Mundial. Foi um ano também especial pra você, assim, tô fazendo uma cronologia assim porque o São Paulo, fazendo uma analogia com o que tá vivendo hoje, tava vivendo ali um hiato de conquistas também, né? Foi, né, aquela coisa do time de pipoqueiros lá com o Kaká, com o Luiz Fabiano na primeira passagem. Aí a gente conquista a vaga de novo pra Libertadores 2004, bate na trave contra o Once Caldas, e aí vem um ano que ganhamos tudo de novo e o São Paulo emenda depois no Tri Brasileiro. Como é que foi 2005 pra você? Aí a gente vai postando umas fotos suas se você quiser emendar. Para mim foi um divisor de águas. Tá. Que foi ali. Era o Marcelo Portugal Gouveia Sim. ainda, o Juvenal Diretor tinha de acabado futebol, de né? fazer uma reformulação, que em um ano ele trocou acho que 85% do elenco. Daí convidou o Leão para ser o técnico, nós fomos campeões paulista, estava bem avançado na Libertadores. E eu acho que ali foi o boom até dentro da fotografia no São Paulo, que foi assim, a hora é essa, então vamos com tudo. Então para mim foi um ano muito, muito importante, eu lembro como se fosse hoje, era pontos corridos, aquele Paulista, nós ganhamos do interior, Verdade. tem a foto do Lugano em cima da arquibancada, comemorando loucamente com os torcedores, eu lembro muito bem dessa passagem, tivemos Falcão jogando no São Paulo, naquela época. Daí, na festa da premiação do Paulista, o Leão comunica o Juvenal e o Marcelo, que estava indo acho que para o Japão, ajudar um amigo. daí, Convite irrecusável. Recusar, ajudar um amigo e no Japão. daí, agora, o que nós vamos fazer, não sei o quê. Daí veio o brilhante Paulo Tuori, uma pessoa maravilhosa, um gentleman que é uma pessoa incrível.
Daí nós conquistamos a Libertadores. Uhum. E daí vem a grande frustração, que eu não fui para o Mundial. Ah, não. Sério? Não estava no Mundial, coisas que acontecem. Chegou, não vai, Entendi. não foi. E daí eu fiquei aqui. O São Paulo não teve fotógrafo próprio no Mundial, ou foi outra pessoa? Nenhum dos 3 mundiais o São Paulo teve fotógrafo. Isso é uma decisão que de custo? Não sei. Que coisa, gente. Que Não sei. loucura. Nos 3 mundiais eu estava. Mas até, assim, eu até entendo, eu aceito, eu não crio expectativa Uhum. e eu entendi. Não foi porque nós não tínhamos o hábito de viajar. Uhum. Tanto é que a Libertadores, a única partida fora que eu fiz foi a primeira partida da final, que foi, que foi em no Porto Sul. Alegre. É. Foi no Sul que foi assim, não digo a primeira, mas uma das primeiras viagens que eu fiz foi... Era uma circunstância foi- que ainda não estava incorporada. ainda não estava incorporada, e daí eu não estava. Daí o Paulo Planete, que assumiu a presidência interinamente, enquanto o time estava no Japão, e eu estava aqui torcendo enlouquecidamente, não é porque eu não estou lá que eu vou torcer contra, Claro, como um evidente. bom São Paulino. E daí eu participei de uma reunião que seria os preparatórios para a chegada do clube. Nossa. E daí eu cheguei 5 horas da manhã no aeroporto para recepcioná-los, então tem a foto desde o sol nascendo, e fiquei naquele caminhão ouvindo o hino do São Paulo até às 6 horas da tarde, Que loucura. que foi... Quando Mas parou a assim, cidade, gente né? fez uma cobertura lindíssima, porque eu montei um esquema, eu estava com um fotógrafo no carro da frente, eu estava no carro com os atletas, eu tinha um outro fotógrafo caminhando de moto, indo em cada Volante ponte ali. para fazer. Em alguns pontos estratégicos eu estava com outro fotógrafo no helicóptero. Então, assim, você vê, isso em Que cobertura, hein, então, cara? isso em 2005. Então, assim, esse trabalho que eu faço, que agradeço muito o respaldo que a diretoria do São Paulo dá, eu penso um pouco na estratégia dessa cobertura, e é bom que eles acabam acatando. Então, seja a apresentação de Daniel Alves, despedida do Rogério Ceni, como a final agora do ano passado da Copa do Brasil. Então, assim, eu estava com um fotógrafo fazendo torcida, já acompanhando desde o metrô, chegada do estádio, fazendo arquibancada, estava com outro fotógrafo dentro de campo, eu estava fazendo outro trabalho, e depois ainda tinha um outro apalavrado, caso fosse campeão, que eu iria precisar das fotos daquelas pessoas. Então eu falo, olha, para uma cobertura completa da magnitude desse evento, eu sugiro que seja assim, 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 assim. Então então eu acabo coordenando, eu escolho os profissionais para estarem trabalhando. Então, assim, é mais um diferencial, né? Um trabalho que eu acabo fazendo, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Dessas coisas que a gente acaba fazendo. Esse contato que você tinha perguntado há pouco sobre o contato direto com o Maicon Serra. Então, assim, a gente tem um trabalho, não é só quando está fotografando, seja no campo, é toda hora alguém pedindo uma foto. Olha, fez a foto oficial lá, estou precisando de um pôster, precisa de uma foto para a parede. Olha, tal lugar vai publicar tal coisa, me pega 3 fotos boas, não sei o quê. Então você acaba ficando meio que full time atendendo, né? Essa daí Essa é emblemática, né? Essa foto tá até, né? No camarote, dele. eles fizeram uma... Tem reprodução também nos corredores do Morumbi, não tem? Como naquela parte histórica que você tem agora do acesso? Ele me pediu essa foto aí, ele fez, ela tem ele tem a acrílico, né? foto, e ele tem só a silhueta. silhueta do... Seria dela. a estilização. Ali é a estilização mesmo, que é o contorno É da o forma. contorno dele Exato, e tal, que foi marcante, né? Porque essa isso daí. é 2006, primeiro título brasileiro do Tri, né? Enfim. Como é que foi pra você essa cena, assim? O Leandro, além de ser meu conterrâneo, né? Um cara super parceiro, vai vir aqui ao Tricolar. Se já não veio, porque nós estamos aqui, né? Num episódio gravado, infelizmente, senão a gente teria perguntas aqui da plateia. Mas, ó, se você não se inscreveu ainda aqui no Três Zagueiros, faça o favor, né? Clique aqui, dá um joinha, porque é muito importante pra nós. Nós estamos aqui tentando valorizar também o trabalho de um colega. Conta um pouquinho mais sobre esse momento e... sei lá, né? Essas cenas, né? Porque nós temos o soco no ar do... Não tô querendo comparar, gente. Vamos com calma. Claro. O soco no ar do Pelé,
o soco Raí de baixo em pra R. cima do Raí, a própria cambalhota, né, do Hernanes, né? E o Leandro ficou marcado por essa cena. E obviamente o registro em imagens, né? Teve em vídeo, mas essa foto aqui eu acho que é melhor do que qualquer imagem em vídeo que você possa encontrar. Porque ela traz muito, né? Traz a torcida, traz o Leandro em protagonismo num local completamente inusitado. Conta um pouquinho pra gente o bastidor dessa foto aqui. Sou suspeito a falar de fotografia, né? Como eu disse que eu sou apaixonado, a fotografia te remete à data, você lembra do cheiro, do aroma, a companhia, muitas vezes de detalhes, então por isso que eu acho que essa paixão toda. E esse daí no título é uma loucura. Porque assim, os fotógrafos, como você disse que a resenha é boa e tudo mais, a gente já desafiou até as leis da física da natureza, porque assim, 2 corpos ocupam o mesmo espaço, né? Porque é um apanhado de gente, é aquela coisa cotovelada para todo lado, é uma loucura para você estar fazendo a foto. Então você está ali focado principalmente em cima da taça. E tem as coisas que estão acontecendo do lado, né? redor, Então você né? tá lá na taça, não sei o quê, daí você olha para o lado, você vê aquela cena e daí você pega e faz essa foto e acaba ficando uma foto marcante, emblemática numa comemoração, né? E tem bastante a foto do Rogério Ceni erguendo a taça da Libertadores de 2005, é uma foto Você tem várias icônicas com marcante. ele, né? Várias. Ele tem suas, ele tem. reproduziu na casa dele, você sabe disso ou não? Não sei se ele Ele nunca falou pra você, ó, essa foto aqui. Uma das fotos do Rogério que eu mais gosto é ele comemorando um gol em cima do escudo, que ele tá, tipo assim, Soco com a de baixo pra torcida, cima, de baixo assim. pra cima e tal. É uma foto que eu acho muito bonita, tem algumas coisas. E o Luiz Fabiano também era muito icônico, né? Ele inventou aquele parado na esquina. Nossa, aquilo A virou uma primeira febre. foto, que eu acho que foi no Pacaembu, se eu não me Corinthians. engano, que Ele foi o contou essa parado história aqui. da esquina. E o gol do Bolt, né? É muito legal. Eu tive a sorte de estar ali. Tem essa foto, depois Aí, ó. ele inventou. Gênio. Exatamente Gênio. essa. Esse cara é um Esse cara era gênio. demais, maravilhoso. Foi o primeiro Tricolaços, É né? isso. Nosso Obrigado, Só já veio Luiz. com chave de E ouro, ele- hein? primeiro convidado. Sim, E exato. ele também tem outra foto muito legal dele, que um jogo no Morumbi, que ele arrebentou pela seleção brasileira, Ah, eu vou ele pegar ajoelhado com os braços abertos em cima do É sua essa imagem? escudo, é minha. Pois é. Eu ia, Eu tava daquele lado. eu ia justamente, Kiri, mandar aqui para pessoal pedir para puxar esses outros trabalhos, porque querendo ou não, você virou um setorista do Morumbi também em outros espetáculos, né? Nos shows, né? Nos jogos da seleção. Isso foi uma coisa que você fez por ter o acesso ali ou foi uma coisa que o clube pediu? Não, porque principalmente na época do Juvenal, o Juvenal ele sempre ficava no camarote e convidava muitas personalidades. Então a minha pauta quase sempre era fotografar o camarote, nunca o show. E felizmente, né, porque os shows hoje as pessoas permitem que você fotografe uma música, 2 músicas. Então eu ali fazendo, Ó, então os bastidores. eu sempre saía assim, sem ter a intenção de fotografar o artista, eu sempre tinha a preocupação de mostrar o Morumbi como uma casa de espetáculo. Perfeito. Independente do artista que estivesse ali no palco. Porque isso daí serve para um portfólio, serve para você estar vendendo como uma casa de espetáculos. Então tem, acho que uma foto que eu mandei, acho que do YouTube 360, Sim. se eu não me engano, Acho que que tem. é anterior que a gente tá mostrando. que é- Isso eu acho que é o ACDC, né? Esse, né? É. Angus, né? Aí. Então, assim, é uma foto que mostra o estádio A como um todo, grandeza, a né? cidade, uma coisa. Então, assim, a minha preocupação era muito mais de mostrar isso. Daí eu saía, fazia uma outra foto e voltava correndo para continuar o meu trabalho nos bastidores. Então, isso que é gostoso. E até na área social do clube, o São Paulo já teve grandes apresentações, Ney Mato Grosso, Fafá de Belém, vários, Oswaldo Montenegro, artistas. vários artistas, por o social. O social do São Paulo é tão forte que na época que o Júlio Casares era diretor de marketing, eles fizeram um álbum de figurinha da Panini para as crianças do campeonato interno, onde a Panini falou que vendia mais figurinha dos associados do que do campeonato paulista. Acredito. Que loucura. O Mal, se tivesse na sua época, Mal, você ia ter um álbum de figurinha seu, rapaz. Eu tenho um posto. Uma ali figurinha no meio. carimbada. Aí, ó. Uma figurinha Revista carimbada.
Revista Pôster, né? Ah, que imagem. Kiri, que mudou da imagem do Rogério para você e o que as imagens diziam para o teu olho do jogador para o treinador? O Rogério, assim, trabalhei ele, o grande ídolo do futebol. Ele parou de jogar. Ele escolheu a carreira de treinador. Enquanto ele treinador, o respeito pela nossa história, ele perdurou e perdura até hoje. Então, assim, eu tenho muito respeito. Mas é completamente diferente. Porque o treinador, ele é a autoridade máxima do futebol. Tem o dirigente, tem tudo, mas ali o comando A técnico, voz mais alta é dele. as coisas é dele. E daí o Rogério, enquanto treinador, ele era diferente do Rogério, jogador de futebol. Porque a função é outra. A função é outra. Então, assim, e eu também entendo muito bem isso, eu acho que é natural. Então, enquanto você está ali, ele jogador e eu aqui fotografando, é uma relação. Enquanto ele está numa posição de comando, daí é uma coisa que tem um distanciamento natural. E, assim, a minha admiração pelo ser humano, pela pessoa, quanto trabalhador, o Rogério, eu acho que ele entende muito de futebol, eu acho que ele tem uma carreira muito grande para seguir e tem muitos passos e tem que adquirir experiência. Como o Muricy passou pelo São Paulo, não deu certo, saiu, rodou vários clubes e depois se transformou nesse grande treinador, grande ídolo querido por todos e continua hoje, está lá O maior São Paulino vivo, segundo Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Porque a minha impressão, assim, até falando do Rogério treinador, e eu criei uma imagem que quando o Rogério vem para ser treinador de São Paulo na primeira passagem, na segunda passagem e na próxima também, porque virá, vai voltar. Sim. Mais de uma vez vai voltar. Ele bota uma mochila de pedra e vem trabalhar. Por causa da carga que se tem de toda a história de ser um ídolo. E essa mochila de pedra também é colocada pela torcida, que gosta tanto dele, que admira tanto dele. Que espera Rogério, tanto que dele, né? torce demais para ele vencer como treinador no São Paulo. E isso gera uma atmosfera também de tensão, a gente vê no estádio, nas entrevistas coletivas e tal, que é algo que eu não sei se um dia isso vai se quebrar, não sei se um título vai ser, como treinador, vai ser suficiente para isso, para dar mais leveza. Mas o fato é que Rogério, treinador do São Paulo, como seria se o Zico fosse treinador do Flamengo, né? Falcão no Internacional, Falcão chegou a treinar. Chegou. E tal, enfim. Renato no Eu Grêmio. não sei se... Esse é uma exceção. Eu não sei se você, como fotógrafo, que acompanhou ele nos anos mais gloriosos dele como jogador, sente isso quando você enxerga ele a olho nu, ou quando você bota a imagem dele na sua lente nesse período como treinador. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que a mochila de pedra nas costas dele é muito mais por ele, como ele era como atleta, a sede de vencer, de querer, a gana de tudo isso, e muitas vezes não é o mesmo com seus comandados. Porque lá ele poderia ser o protagonista, porque ele estava dentro de campo. É aquilo que eu falei antes, né? Eu não chuto a bola, né? E lá ele poderia decidir. Sim. Agora, enquanto treinador, você não pode. Você quer muito, só que você está dependendo 100% dos outros. Essa dependência tira a potência dele, né? É exatamente. Ele esperar que o seu grupo seja como ele é. É exatamente. Então, assim, muitas vezes ele é um cara que é impressionante. Ele treinava no período da manhã, num sábado a viagem seria à tarde, enquanto todo mundo almoçava, ia para o quarto dormir ou ia jogar sinuca, ele antes de viajar ia para a bicicleta e ficava lá, fazia mais um pouquinho de bicicleta, porque o avançar da idade exigia um trabalho a mais dele, ele sempre foi muito dedicado ao treinamento, cobranças de falta, em tudo tal. E muitas vezes eu acho que ele espera que todos sejam um Rogério Ceni. E Rogério Ceni só existe um.
Uma pergunta, Kiri, voltando só um pouquinho, um momentinho polêmica Imagina. aqui. A gente vê na internet muito essa questão dos cortes, né? Que viralizam e tudo mais. Pegando um gancho de uma fala sua de 2 perguntas atrás, quando você cita na pergunta do Alê essa sua passagem do começo dos anos 2000, né? Você citou 2 nomes bem emblemáticos aí, o Falcão, né? O Hulk lá do futsal, que pô, é o Pelé do futebol de salão, um gênio, mas que infelizmente para muitos são paulinos ficou aquela coisa de que poderia ter dado certo, né? Então a tua visão apurada de um Quem cronista, viveu essa história? de quem viveu essa história. Você acha, você acredita? Aí é uma pergunta particular para o Kiri, tá? Da tua visão enquanto entendedor do jogo, porque você também tá lá todo dia vendo, tá vendo essa transição. Você acredita que o Falcão poderia ter realmente acontecido? Ou essas lamúrias, essas lamentações que acontecem o tempo todo aí nos cortes, elas não têm razão de ser? Essa briga com o Leão. Essa aí. briga com o Leão, até o exato. Todo dia eu recebo um corte desse, é Não, bizarro. então, assim, é muito difícil quem sou eu para dizer se vai dar certo, se daria certo ou não, não dá. A forma da contratação, no meu entendimento, naquele momento, foi uma coisa que a diretoria achou pertinente, seria uma boa ação de marketing, poderia dar certo, não sei o quê, entregou para o treinador, e eu entendo que qualquer treinador tem que ter o bom senso, tudo, mas assim, como eu falei, o treinador é a autoridade máxima, ele que decide o time, ele pensa o que é o futebol ideal para ele e tudo mais. Então eu acredito que toda a diretoria, quando contrata um jogador, um treinador, é acreditando na sua capacidade de estar fazendo. De liderar, né? De liderar. Então, assim, o Falcão no futsal é o Pelé do futsal, né? E ele no campo, ele precisaria de tempo. E ele não teve tempo. E também depois ele recebeu outras propostas também. Falou, chega. Mas você não chegou a ver nada de diferente, assim, que te falasse, putz, exato. Não tem. Assim, não, ele chegou, arrebentou com o treino, marcou 15 gols, fez tudo isso. Porque, assim, ele, muita habilidade e tudo mais, mas ele precisaria de tempo, de posicionamento, de condicionamento físico, da exigência. É muito diferente o futsal. O futsal, ele ajuda muito a pessoa que joga no campo, né? Mas na depois, base, ali, fundamento, quando você né? do corte, do drible curto, de coisa e tal, ele é um gênio do futebol. Eu acredito que se ele tivesse mais tempo, poderia vingar no futebol. Mas também, será que ele, para a carreira dele, ele teria esse tempo todo para fazer? Então, assim, é uma pergunta que fica com outra pergunta, né? Porque ele ficou aquele período, deu no que deu, entrou num jogo, acho que ele jogou 1 ou 2 partidas, Contra o Ituano, pôs uma né? bola na trave, ele é campeão. Ele é campeão da Libertadores, né? Porque ele estava É isso, inscrito, tava lá, ele exato. estava lá, ele ficou para a história e tal, e depois quis o destino. Esse negócio é a mesma coisa que a gente estava falando da base. O garoto vem, ele entra, ele chega. Tem o jogador que tem mais personalidade, tem o outro que é mais tímido e mostra dentro do campo que mesmo com a sua timidez, o Sara. O Sara é um baita de um jogador que na base veio muito bem, chegou, chamava, se Sara é jogador, eu sou astronauta. Chegaram É verdade, virou... esses absurdos de falar de um jogador extremamente completo, que o clube acaba perdendo o jogador, porque a torcida acaba... né? É uma implicância. Eu cheguei a ver jogadores como o Maicon, que depois foi para o tá Grêmio. no Grêmio, Eu cheguei a ouvir de Rogério Ceni e Muricy que o time era Maicon e mais 10. E a torcida não aceitava aquele jogador, vaiavam. Sabe, você vê o jogador no vestiário, depois daquele jogo no Pacaembu, ele chorando depois do jogo, da torcida, ele pegava na bola, a torcida vaiava. E um cara que tinha uma Baita técnica, potencial, uma né? técnica assim. Então você vê situações... Então, assim, é complexo esse negócio da transição do garoto que vem da base, que sobe para o profissional, e você fica acompanhando, e depois acontece do jogador, sofre uma contusão, e depois vem o outro, ultrapassa ele, passa, e fica, uma troca, assim, das cadeiras, todos estão juntos, convivem juntos, tudo mais, mas um está querendo o lugar do outro, né? Claro. Então, o administrar isso é uma coisa que
que é para profissional mesmo, e deixa eles para cuidarem disso, deixa só fotografando. Legal. O Kiri, você falou, né, dessa coisa do potencial, assim, e dessa coisa de não perceber, né, pegando o gancho da pergunta do Glauco, não, né, no Falcão, né, não tinha uma coisa que saltava muitos olhos, mas eu não sei se dá tempo de você, na partida, evidentemente, apreciar o jogo, né, de, tipo, ver como o time tá jogando muito, e às vezes até uma atuação de um atleta específico. Qual que foi a maior atuação ou qual que foi o jogador que mais te impressionou ao longo desses mais de 20 anos de São Paulo Futebol Nossa, Clube? estamos conectados. Eu ia perguntar exatamente. O cara, putz, perfeito. Assim, o cara que falou assim, putz, que felicidade de estar aqui vendo esse cara jogar. Sensacional. Vou citar 3. Tá. Kaká, Lucas e Hernanes. Só isso. Assim, é 3 que você, assim, completamente diferentes, que consegue fazer o impossível. Umas coisas assim, o Hernanes tinha umas esticadas de perna, eu falava, meu, não é possível, a perna desse cara é elástica. O Hernanes tem umas particularidades, eu sou apaixonado pelo Hernanes, eu acho assim, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci no futebol. Ele contava coisas que eu preciso treinar mais o meu lado esquerdo. Então ele pegava e começava a fazer tudo com o lado esquerdo. Daí ele, eu preciso aprimorar mais o meu pé. Ele começou a fazer caligrafia com os pés. Eu preciso melhorar minha percepção do espaço. Eu vou andar em casa só com as luzes apagadas. Louco, né? Para ser uma coisa, evoluir sensorialmente com a aguçar coisa. os outros sentidos, né? Ele é poliglota, ele Sim. sabe? Então é um cara assim, estudioso, dedicado, tudo que ele faz. Então assim, é um cara, e eu acompanhei tudo isso, sabe? Eu vi enquanto muitos estavam brincando, ele estava com seu livrinho. Enquanto muitos estavam brincando, ele estava lá estudando seu idioma. Então tá fazendo, então assim, as coisas não são tão por acaso. É um merecimento, mas é através de uma busca, de um aprofundamento, de um estudo. É a mesma coisa na minha área, sabe? Eu estou com 53 anos, eu sou do tempo, quando você citou redação, eu ia viajar pelo Diário Popular, eu levava um laboratório. Eu chegava no hotel, Revelar. perguntava primeiro se tinha banheiro no quarto, porque era normal os hotéis com banheiro no corredor. Tem. Daí eu ia ver se dava para vedar. Daí eu vedava, deixava tudo pronto, ia fazer uma partida de futebol, fazia 5 minutos do jogo, Correndo pra revelar. voltava, revelava o filme, ampliava a fotografia, colocava na telefoto, numa maquininha que levava um tempão para chegar na redação, chegava um borrão e já era o top, já era uma coisa maravilhosa. Depois não tinha mais que ampliar, a gente só revelava o negativo, escaneava o negativo e transmitia. Daí veio a primeira máquina digital que era cega. Ela fotografava digital, só que você não No via a escuro. imagem. Você não via a você não imagem. via. Era como se você colocasse só o cartão lá e você ia ver só depois que Que colocasse. desespero. Então as coisas foram evoluindo. Então hoje eu vejo a garotada, nossa, tá demorando essa internet, nossa, já faz 1 minuto. Ai, meu amigo, eu levava 12 minutos para mandar uma foto, 12x18, preto e branco. Então assim, tem essa coisa toda. Então assim, se eu não tiver me aprimorando tecnologicamente, buscando tal, estudando, vendo, buscando referências, tendências, fazendo tudo isso, tô morto. Então a gente tem que fazer, eu procuro fazer quando a gente vai fazer um ensaio fotográfico dos jogadores para o site. Há muitos anos a gente já saiu do padrão. Todas as fotos em todos os lugares era o retratinho do jogador no fundo branco. Não, vamos fazer luz São e Paulo é sombra, vamos fazer o fundo preto. Daí agora já cansou o preto, a gente já passou por um cinza, um degradezinho, então vai fazendo. E mesmo assim eu monto 2 sets de iluminação para todos os jogadores. O ano passado mesmo, no final do ano, começaram a chegar alguns reforços e tudo mais. Eu já estava lá fotografando. Eu sou o primeiro contato do jogador. Então ele chega, a primeira pessoa que ele acaba conhecendo... Olá, que tal? Posa pro Kiri ali. Então, é isso. Daí vai lá, eu tenho 2 sets de iluminação montado. Um que é a foto que vai para o site ali com uma luz mais trabalhada, e tenho ali o cardzinho, que é o card de gol, tudo mais, tal, que é feito. Então, assim, são trabalhos assim
pensados, elaborados que a gente vai fazendo. E para esse ano, dos reforços que chegaram aí, que você já acompanhou, que você já fotografou, né? Que você está esperançoso? Você acha que a gente vai fazer uma boa figura na Libertadores? Te deu uma esperança, assim, do que a gente já consegue revelar aqui para a audiência? Você vai fotografar o Rames o ano que vem? Ano que vem não, esse ano, Esse Maurício. ano. Esse ano. É verdade. Na reapresentação. Na representação. Então, a representação está prestes a chegar. Tá. Vamos ver quem chega. Aí. A gente espera que chegue. Mas assim, eu estou bastante otimista. Eu acho que as coisas, elas não... Você não pode... Não dá para você atropelar. Eu acho que ela vem numa maturação. E eu acredito que o São Paulo está numa maturação. Ele vem chegando, ele vem evoluindo, ele vem formando uma base sólida. Eu acho que até vale um detalhe importante. Mais de 20 anos no clube trabalhando. Eu tenho 2 medalhas. Caramba, que legal. 2 medalhas. Uma do Paulista e uma da Copa do Brasil. Pela primeira vez eu me senti mais parte integrante com essa diretoria atual do São Paulo Futebol Clube, que foi de fazer assim, não, todo mundo vai ganhar uma medalha. Então, isso daí pode parecer uma coisa simbólica, mas assim, é uma coisa de pertencimento. Sim, não, você tá lá, você fez parte. Então, assim, de todas essas conquistas que você falou, tri brasileiro, de Libertadores, Mundial, tudo mais tal, agora essa diretoria, então assim, é uma coisa, e isso motiva. O ano passado que eles fizeram de dar premiação para todos os funcionários. Então, são coisas assim de fazer você chamar o grupo de estar mais fechado. Então, assim, eu acredito muito no potencial, não só em 24. Eu acho que ele está se construindo. Assim, é uma comissão técnica que vem trabalhando firme. A escolha dos jogadores, ela está sendo muito bem. Eu acho que foi muito feliz nessas novas contratações. Eu acho que eu estou bastante esperançoso para 24. Muito bem. Tomara que seja um grande ano, que de fato a Copa do Brasil tenha sido um ponto de virada do São Paulo voltando a ser protagonista, nacionalmente e internacionalmente. Ô, Mal, Diga, Lê. eu só vou pedir até pro pessoal rodar rapidamente aí as fotos que ainda se não deu tempo de mostrar, tem algumas fotos bacanas, mas eu queria, né, aproveitar, né, já em nome aqui do Tricolaço, agradecer a presença aqui do Rubens Kiri, uma pessoa que tem uma função estratégica no nosso fazer, né, que é de produzir conteúdo e usar o conteúdo que o clube nos fornece, né, da melhor forma possível. E olha, tem momentos assim que eu só de olhar já, né, a lembrança, Rivaldo, memória afetiva vai longe. Pô, Rivaldo jogou no São Paulo, gente. São Paulo é gigante. Mas eu acho que essa daí você fez milagre, porque é raro você ver uma cena como essa. Mas eu acho que essa daí foi aquela que ele correu perto do alambrado, que até o pessoal foi tudo em cima e despencou o cantinho do... Exato. Do Morumbi ali, né? Na Libertadores, Teve que isso. reforçar, é verdade. Eu tava nesse jogo. 2016? Ixi, agora... Patom Balsa, né? Patom Balsa. Patom Balsa. 2016, não Que isso? foi o ano que nós fomos pra final, pra semifinal, sim. né? Ô, Kiri, agora conta assim, como que o São Paulino acompanha mais de perto o seu trabalho? Você tem sua conta do Instagram, que você posta algumas coisas lá, mas onde que o seu trabalho ele é divulgado? No site do São Paulo, nas contas das redes sociais? Tem o próprio Flickr que você falou? Conta pra gente enquanto a gente vai passando aí boa parte aí do seu principalmente hoje o carro-chefe são as mídias sociais, principalmente o Instagram. E é impressionante o alcance, né? Qualquer foto, o número de likes, de curtida, de comentários, seja positivo ou negativo, assim, é absurdo, né? Os números são muito grandes. Minha conta no meu Instagram, eu posto, e eu até confesso que eu sou meio relaxado, porque eu me preocupo tanto em estar mandando, e às vezes eu mando foto, me manda mais uma, e quando eu vi, eu até esqueci de fazer publicar. De publicar, postar. Então, assim, eu não tenho muito isso. Quem quiser me seguir é Rikiri SP, né? Boa, isso aí. O meu Instagram. Mas principalmente é o Instagram e o site do São Paulo. Boa. Que em breve terá novidades aí pro site. Legal. Ô, Kiri, só uma última coisa, né? Você...
Essa foto aí é legal. emblemática, né? Porque o Rogério passa a faixa de campeão, né? de capitão, De capitão, deixa né? ele erguer a taça e foi a despedida dele. Boa. Ele chorou tanto nesse dia no vestiário, né? Porque na despedida dele, ele ganhou a camisa do Rogério autografada. Foi demais. Foi emocionante. Tomara que vejamos essa cena aí do Lucas levantando taça pelo tricolor Merece muito mais tempo. É isso, né, Mal? É isso. Rubens Kiri, quero agradecer sua presença. Foi ótimo esse papo. Bom trabalho. Bom ano de 2024 para você. Pra nós. Agradeço a você, a todos os telespectadores, ouvintes e para todos, e espero que o São Paulo brilhe muito e vamos em busca desse... A gente tem os compromissos, né? A gente tem a Supercopa, Opa, depois Palmeiras temos Paulista, Libertadores é isso. e vamos Boa. lá, né? Vamos acompanhar o trabalho. Vai ser bom. Glauco Diógenes, o Mago, muito obrigado pela participação. Divulgue o seu canal do YouTube também. Esse grande São Paulino, uma das maiores autoridades em design no Vai futebol. voltar aqui no Tricolor, tá? vai, Certamente. vai. 2024 é o seu ano, garoto. Vai ser Brilha. um piacere. Bom, obrigado vocês pelo convite, super honrado. Parabéns pelo programa. Sou fã de vocês, além de ter a honra de ser fã dos meus amigos. Tá perto do Kiri também de novo. Quem quiser seguir meu trabalho é o @quarta-feira, você vai encontrar em qualquer rede social. E a gente está também com uma proposta de podcast, que é o Resenha Mágica, onde a gente analisa o design por trás dos souvenirs, das camisas, das chuteiras. Então vocês estão convidados a conhecer também. E vocês também. O Ale já esteve lá. Já. Então já vou fazer o convite público aqui pro Kiri e pro Maurício. Vamos recebê-los lá em breve, se eles aceitarem. Obrigado novamente. Um grande abraço. Quarta-feira. Quarta-feira. O nome do canal é por causa disso. Aí, O nome tá é vendo? por causa do canto da Maravilhoso. torcida. Valeu, Ale. É nóis, Mal. Obrigado. Semana Feliz que ano vem, novo, hein? Para todos 2024 vai ser tricolor de novo, hein? É isso. Vamos nessa, pessoal. Até terça-feira que vem. E um bom ano para todos nós, né? Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. É meu tricolor, eu não seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Eu te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos teus pés, treme de tão forte e grande que tu és. É meu tricolor, eu não seria nada sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver.